para que a gente fale sobre gênero, a gente sempre deve abordar essas questões de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva, e ainda melhor se for transfeminista. E eu lembro até como professor, assim, de ver crianças e perceber que essas crianças, elas estavam disfarçando quem elas eram, para serem aceitas, para serem amadas. E todo mundo que está dentro da sigla LGBTQIA+, internaliza em algum momento da vida um sentimento de que não é bom bastante e de que não vai ser amado por ser quem é. E a partir desse ponto, a gente começa então a lutar para ser alguém que a gente acha que as pessoas querem que a gente seja. Assim como a pessoa negra desenvolve uma série de mecanismos para poder estar viva, a pessoa LGBT faz o mesmo. E enquanto eu estiver vivo, eu estarei lutando para que a gente esteja em outro lugar, como grupo, como sociedade, como cultura. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Chegamos ao 20º encontro e as conversas com nossos convidados sempre foram pautadas pelo mesmo propósito: escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida, acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Almasculina. E você quer nos ajudar? Marque 5 pessoas nos nossos posts e leve a Almasculina para mais gente. Eu estou aqui direto de São Paulo para receber ela, Rita Von Hunt, ou melhor, ele, Guilherme Terreri. Guilherme, bem-vindo ao Masculina. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que hoje a gente possa bater um papo e traga novas perspectivas ou novas ideias para as pessoas. Nossa, com certeza. Estava super ansioso por essa conversa. Em função da pandemia, infelizmente não pôde ser pessoalmente, como toda a minha equipe aqui do Almasculina queria, mas estamos virtualmente estabelecendo esse vínculo aí. Nesses tempos de isolamento, é tudo que a gente pode fazer, né? Primeiro, te agradecer, porque eu sei e estou acompanhando o seu canal e tudo que você tem feito em vários outros canais, e abrir esse espaço aqui para a gente. E tenho certeza, a gente poderia ficar aqui horas, mas a gente vai tentar seguir um cronograma aqui de assuntos que eu acho que a sua figura traz e desperta, assim como a sua persona feminina, a Rita Von Hunt. Mas eu queria que você se apresentasse. Meu nome é Guilherme Terreri, eu sou natural de Ribeirão Preto, que é no interior de São Paulo. Me formei em artes cênicas pela Unirio e depois em letras pela USP, em São Paulo. Eu sou professor de língua e literatura inglesa. Além desse meu fazer, faço uma drag queen. Eu comecei a Rita Von Hunt em 2013, fevereiro de 2013, e hoje eu apresento um programa de TV chamado Drag Me as a Queen. Ele é transmitido em toda a América Latina, e também tem um canal no YouTube chamado Tempero Drag, onde a gente tem mais autonomia, né, sobre os conteúdos. E lá a gente trata basicamente sobre perspectivas da realidade, né, embasado em teorias das ciências sociais, em especial na teoria marxista, que é o viés principal que ajudou com que eu me formasse, né? E o Tempero Drag já está há 5 anos no ar, né? Está desde maio de 2015, mais de 180 vídeos, mais de 500 mil seguidores, e que começou com um canal de culinária vegana e há 2 anos deu uma virada para o Rita em 5 minutos. Conta como é que foi essa transição.
O propósito inicial do canal, né, quando eu recebi o primeiro convite para fazê-lo, era debater coisas, né, debater assuntos. Eu lembro quando eu recebi esse convite dos meus amigos que hoje estão à frente da JRG Comunicação, que é a produtora de vídeo, né, que faz o Tempero Drag. A Rochelinha na verdade, a Ana Carolina, que trabalha com edição lá, a Isa, a Rafa, o Jorge, né? Todas essas pessoas que foram aparecendo no canal ao longo desses anos são, na verdade, os meus amigos dessa produtora e alguns amigos de fora da produtora também, mas que fazem parte do nosso círculo social e estavam por ali durante as gravações. Quando a gente começa, eu estava vegano, acho que alguma coisa como 1 ou 2 anos. E naquela época, o cerne que eu gostaria de comunicar às pessoas era sobre o veganismo. O veganismo, ele não é uma dieta, ele é um modo de ação e de luta político sobre o fim da exploração animal, sobre desmontar uma indústria que está destruindo o planeta, destruindo a Amazônia. Muitas pessoas, quando acompanham lá, vão ver o canal desde o início, se deparam com isso, né? Elas falam, nossa, mas de culinária para política? E a grande verdade é que a culinária é política. O veganismo não é uma culinária, o veganismo é um outro jeito de estar no mundo, ele é um embate, ele é uma luta. Quando essas pautas vão sendo debatidas, né, pela equipe, pelo programa, por mim, pelas intervenções, convites que a gente teve de dar entrevistas, etc., uma drag falando sobre culinária vegana. A única coisa que mudou é que hoje essas várias matérias falam uma drag falando de política. Só que, na verdade, eu sempre estive falando de política. Sim. É só que algumas pessoas não tinham a capacidade de ver. Então, a transição na minha vida, ele virou um vídeo, que é o primeiro vídeo que abre essa nova série, chama Rita Von Hunt e Apolíticos. Eu conto essa história, né, que eu estava na USP, voltando de uma aula, ou indo para uma aula, não lembro. Haviam 2 meninas sentadas na minha frente, falando sobre que elas não aguentavam mais ver política, falar de política, posts sobre política. Na época, eu acho que a gente estava se encaminhando para o segundo turno Dilma Aécio, antes do golpe. Esse episódio, ele foi derradeiro. Ele coloca em pauta, né, uma série de questões. Por que tem 2 pessoas aqui, estudando numa escola pública, né, na USP, andando de ônibus e falando e não aguentam mais política, se dizendo apolíticas. E aí, a partir desse momento, eu percebo que talvez eu devesse fazer algum outro tipo de trabalho. Eu morro de saudade da cozinha vegana, assim, é uma coisa que eu gostaria muito de voltar ultimamente, agora com a quarentena eu tenho cozinhado muito, descoberto novas receitas, mas eu senti que talvez eu pudesse dar voz às minhas pautas de uma outra forma, por uma nova perspectiva. E aí o canal teve um crescimento exponencial, assim, o público se mostrou muito ávido por esse tipo de conteúdo. A gente começou a falar sobre formação política de forma acessível, de forma lúdica, de forma didática, muito antes das iniciativas que a gente tem visto acontecer agora, né? Por exemplo, a Gabriela Prioli, que está fazendo um curso sobre política com a Anitta, né, através de lives. Ou, por exemplo, o Felipe Neto, né, que de uns tempos para cá vem achando importante se posicionar e falar sobre o entendimento dele das questões, e que, de certa forma, ainda que aqui tem um debate muito grande para a gente fazer, né, sobre que tipo de educação política e atores da educação política têm sido ouvidos e como, quando, que é um debate super sério, né? A gente parar para conversar sobre isso é infinitamente mais importante do que falar, as pessoas estão se interessando por. As pessoas também se interessaram por fazer uma marcha com um pato de borracha na Paulista, né? As pessoas também se interessaram por votar num cara que falava sobre metralhar a petralhada, não tinha nenhuma proposta de governo a não ser Deus acima, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. As pessoas estão se interessando por política não é exatamente uma frase que eu acho que caiba, tenha cabimento. Eu acho, sim, que mais pessoas têm entendido a necessidade de discutir, de falar ou de se formar, de se informar também sobre política.
E aí eu acho que caminhar do canal, ele está em diálogo com esses acontecimentos. E é curioso que ainda hoje as pessoas reduzem o conceito de política a uma visão de partidarismo, né? Que é uma esfera da política, né? A gente faz política aqui, nessa conversa, através desse canal, repensar a masculinidade. Eu sempre falo que à medida que eu vou adentrando nesse tema, eu vou descobrindo que as masculinidades estão na base de grande parte dos nossos problemas, né? Você foi fortemente influenciado pela sua mãe, que estudou em Sorbonne, em Paris. Aos 11 anos você encontrou Madonna. Eu queria saber quais são as suas referências masculinas, ou quais foram? Nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que talvez a resposta seja que eu não tenho. Desde muito jovem, eu acho que eu nunca olhei para as figuras masculinas pensando, uau, nossa, que interessante, assim. Meu interesse sempre foi, assim, 99% feminino, assim. Eu tive muitos amigos homens durante a vida, eu tenho muitos amigos homens hoje, mas hoje eles são infinitamente menores do que minhas amigas mulheres. Na infância, eu lembro até esse ponto de transição, quando eu vou para a 5ª série do ensino fundamental, tinha 12 anos de idade. E eu comecei a achar os meninos, e aí eu fui falando, eita, gente, acho que eu vou ali, tá? Só um segundo. E fui me distanciando, assim, desse universo. Olha, com certeza, Paulo, eu não posso te dizer que eu, criança, olhava e falava, nossa, que puta referência de... Isso, de certa forma, eu acho que, familiarmente falando, eu tenho vários tios, mas eu acho que é um pouco disso também. Eu não tinha muito interesse no que acontecia nos ambientes masculinos, né? Ou nos ambientes com presenças masculinas. Eu gostava muito de bicho, gostava muito de videogame, gostava muito de ler, e gostava muito de bater papo, de conversar, de fazer pergunta e tal. E os homens com quem eu cresci, familiarmente falando, na maioria das vezes eles eram mais silenciosos. E eu sempre tive esse interesse assim por bater papo, por conversar, por saber, por perguntar. E aí eu conseguia fazer isso muito mais com as minhas primas, com as minhas tias, com a minha avó, com a minha mãe, do que com os meus tios, primos, avô. Normalmente, quando as pessoas perguntam para um homem hétero, né, me fala uma referência de mulher, né, 90% desses homens, 90 e tantos por cento, vai falar minha mãe. E eu não posso falar meu pai, né, porque meu pai é um grandíssimo escroto, um cara que abandonou minha mãe com ela grávida, eles se divorciaram. Meu pai está muito mais próximo da figura do anti-herói do que do herói. Nem essa referência primária, assim, eu consigo estabelecer, porque ela não é uma referência, né? Ela é, de certa forma, uma contra-referência. Muitos meninos, né, em especial, eles percebem muito cedo que esse ambiente masculino é cheio de proibições, tem o mito da virilidade, a ideia de privilégio, né, sobre as mulheres, sobre os negros, sobre as outras minorias, né, e ainda mais no Brasil, que tem ainda por cima essa questão colonial, né, muito do patriarcado, muito enraizado, né. Eu queria voltar um pouco atrás, que você cria, no Carnaval de 2013, você cria a sua persona feminina, a Rita Von Hunt. E, para começar essa história, eu queria que você contasse um pouco o que é a arte drag, que abarca tantas outras artes e tantas outras habilidades. Eu tenho sempre medo dessa pergunta. Porque senão você vai falar, na Grécia... De forma muito, muito simplista, e aí isso é bastante perigoso. A gente pode falar que drag é uma forma artística que escancara a performance de gênero. É subversiva, contraventora. Por que subversiva? Porque ela está preocupada, extremamente preocupada, em desvirtuar a regra, em subverter a norma. Contraventora, porque ela confronta o que está colocado. E, portanto, né, por ser subversiva e contraventora, existe um processo de marginalização desse tipo de arte. Mas aqui, se você que está assistindo não tem contato
com esse universo, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que existe um ator, um cantor e um apresentador de TV e uma drag queen nos Estados Unidos chamado RuPaul Charles. O RuPaul, além de tudo que a gente conhece ele por ter feito, videoclipes, filmes, apresentar programa de TV, gravar CDs, ele é um estudioso do budismo. Quem já teve a oportunidade de ler algum livro do RuPaul, ou mesmo quem tem uma atenção maior com as letras das músicas dele, o RuPaul fala que existem poucas coisas tão poderosas quanto se transformar na imagem da sua imaginação. Desde sempre, a gente imagina o que a gente gostaria de ser, né? Onde a gente gostaria de estar, o que a gente gostaria de fazer. E existe um debate aqui super profundo, e eu nem vou fazer ele no campo do misticismo, né? Eu não vou falar sobre lei da atração, não vou dar uma de coach aqui. Existe um debate que a gente pode fazer no campo da arte, que é sobre o olhar. Quando a gente olha para coisas, existe sempre uma questão se a gente está vendo as coisas ou se a gente está vendo o nosso referencial sobre as coisas. Da mesma forma, quando a gente escuta alguém, né? Será que a gente realmente está escutando essa pessoa ou será que a gente está ouvindo o que a gente quer ouvir? A maioria dos nossos confrontos e conflitos são pessoas dizendo, não foi isso que eu quis dizer. Imagem da sua imaginação é essa construção de muito poderosa, né? Todo mundo que tem um sonho, todo mundo que queria chegar em algum lugar, todo mundo que queria visitar um país, uma região, queria dar um presente para alguém, queria se formar em algum lugar, e conseguiu fazer isso, provavelmente lembra dessa sensação. De ter se tornado a imagem que um dia você foi capaz de imaginar. Fazer drag passa um pouco por aí. Como é uma construção, e é uma construção artística, tem a ver com maquiagem, tem a ver com figurino. Antes dela ser realizada na matéria, ela é realizada na cabeça, no pensamento. Então, você imagina o que vai acontecer e aí você realiza o que você imaginou. E essa é uma forma de trabalho não alienante, né? Você conseguir pensar sobre o que você quer fazer e fazer o que você quer fazer, ver aquilo sendo feito, é muito libertador e muito disruptivo dentro do nosso sistema. Existe um livro que está para ser publicado nos Estados Unidos sobre a vida do William Dorsey Shawn, que foi a primeira pessoa que a gente tem relato a se identificar, no 1800, a se identificar como drag queen, né? E o William Dorsey Shawn se identificava como uma rainha do arrastar, porque nessa época, 1800, as roupas das mulheres arrastavam pelo chão. E uma rainha de arrastar é alguém que sabia se portar, se conduzir, né? Sabia usar daquele vestuário. Fica, por exemplo, uma indicação de filme, antigo já, mas muito bom, que é Vitor ou Vitória, no qual uma atriz, para conseguir um papel, vai se disfarçar de um homem e depois vai se disfarçar de uma mulher. Então, eu detesto responder porque eu acho que o importante é pensar. O que é drag? Muito mais do que te dar uma resposta, e isso é uma postura da minha vida, que eu aprendi muito com o Paulo Freire. Muito antes de te dar uma resposta, de te dizer drag anote aí, copie, eu prefiro falar o que você acha que é, o que você sabe que é. Quais lugares do mundo será que a gente pode buscar para saber se já teve? E o que significa a gente dizer que é isso? E quando a gente diz que é isso, o que fica de fora? E será que fica de fora mesmo? Vamos procurar os fazeres drag para entender e etc, etc, etc. De forma muito, talvez, pontual, eu diria, drag é uma performance que traz para a boca da cena o entendimento de que gênero é performance.
Você falou que você gosta de não responder perguntas. Eu sempre brinco aqui que no masculino eu só sei fazer perguntas. Então vai ser uma conversa ótima. Eu vou fazer perguntas, você não vai querer respondê-las. Exatamente. O importante é gerar reflexão, ideia. Exato. Exatamente. Exato. Aliás, você tem isso, né, no seu trabalho, e que eu acho que é um dos pontos que mais me toca, que é essa visão crítica sobre as estruturas, num mix de político, pedagógico, muito rico, né? Ser parte das suas vivências e das suas experiências para gerar conhecimento, reflexão, novas perguntas, e tudo isso com muito humor e ironia, que é muito característico, pelo menos das drags que eu tenho como referência, das que realizam essa arte. A primeira palavra que me vem é muito libertária para quem a realiza. Quando é que você percebeu que esse era seu potencial de ação ou de discurso, e se ser drag é uma ferramenta para ter mais liberdade para o que o Guilherme quer falar? Quando eu percebi, eu não sei. Muito provavelmente eu percebi quando eu recebi a resposta do público. Mas também o que é a resposta do público? Conto também nas entrevistas e tal, que lá no Rio de Janeiro ainda, participava de um grupo que depois virou a Companhia Melodramática do Rio de Janeiro. Tem a direção do Paulo Merizio, que é professor da Unirio, e um grande professor com quem eu aprendi demais, que me ensinou sobre o melodrama. A gente fazia esse espetáculo chamado Melodrama da Meia-Noite, tal, que é um espetáculo de improvisação. A gente já esteve em cartaz com ele em São Paulo também, recentemente. Eu interpretava uma personagem chamada Nina, a transexual do segundo andar, eu acho, a transexual do terceiro andar, que ela namorava um padre. E era uma história escabrosa, assim, né, cheia de absurdos e tal. E nessa época eu já recebia feedbacks assim, caramba, nossa, foi muito legal, foi muito engraçado, foi muito bom, ou foi muito sensível, ou eu me emocionei. E o melodrama, assim, ele tem como subterfúgio ou como ferramenta o riso. Quando a gente assiste um melodrama, a gente cai na gargalhada normalmente. Não tem meio tom, porque o melodrama era um subgênero do teatro francês feito para o povão. A alta burguesia não frequentava o melodrama. E ele chama melodrama porque ele pega aspectos do drama e os musica. Então, no meio da peça tinha número de música. A gente tem que pensar que a gente está falando do 1800. Não existe um público formado para entender a linguagem teatral. E não existe até hoje, né? Vamos ser bem sinceros. Eu ia falar isso agora. A gente está sempre formando e informando o nosso público. Todo artista está sempre fazendo isso. O Nietzsche tem uma frase que é: canta o teu povo e você cantará o mundo inteiro. Canta o teu coração, canta... mas é isso. Fale da sua aldeia e falará para o mundo, né? Eu já vi alguma versão dessa frase, né? Então, o Nietzsche está contando para a gente que existem muitas mais coisas universais do que a gente pode supor. Ou então, vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre o diretor do Parasita. E numa entrevista sobre por que o filme dele estava fazendo tanto sucesso, ele falou, eu não sei. Eu achei que eu estava contando uma história sobre a Coreia. E eu descobri que todos nós moramos num grande país escroto chamado capitalismo. Ou neoliberalismo, né? Pois é. E aí existe, então, essa... Por que eu estou falando tudo isso? Vamos voltar. O melodrama, a galera que estava no palco, precisava ser vista por quem estava fora dele. Drag está intimamente ligado com isso. Clown, palhaço, está intimamente ligado com isso. Essas artes cênicas mais velhas que o tempo estão intimamente ligadas com isso. Fazer com que muita gente veja a coisa. E aí a gente pode, pela confluência do nosso mundo, imaginar que muita gente ver significa empobrecer, simplificar, delapidar. E a nossa língua nos conta isso, né? Por exemplo, em inglês, pulp fiction, né, que depois vai virar o filme maravilhoso do Tarantino, Pulp Fiction é ficção para as massas.
A galera da literatura separava a boa literatura da literatura de massa, né? Do panfleto, da coisa do povão. Então, o capitalismo nos dá uma ideia que se é para todo mundo, é ruim. Que quanto mais sofisticado, mais exclusivo for, melhor. Eu estou aqui advogando que é exatamente o contrário. Que os atores, os artistas, e aí os artistas como um todo, mas eu vou falar dos atores, conseguem sofisticar o que é para todos, se tornam o espírito do seu tempo. Então, os artistas que conseguem construir um trabalho que fala com todos, ou com quase todos, ou com a maioria, e ainda assim é sofisticado, é rebuscado, é trabalhado, tem muitas camadas, ele se torna o espírito do tempo dele, e não é à toa que a gente está lendo William Shakespeare 500 e tantos anos depois dele ter existido. O sonho de todo artista, né? Eu estou falando tudo isso porque você me fez uma pergunta. Quando você acha que você entendeu o potencial da sua drag? Eu ainda estou entendendo. Se o meu potencial era a drag, etc. Eu estou dando essa resposta para você, que não é uma resposta. Eu estou refletindo com você, eu estou jogando um monte de referências, eu estou construindo uma narrativa que é para tentar contar, no final das contas, que tem gente que assiste o Tempero Drag e não percebe, fica intrigado, se a Rita é uma drag, ou que não entende se eu estou fazendo uma ironia, se eu estou falando sério. Todo esse campo, ele está intimamente ligado com o meu trabalho de ator e com o meu entendimento de ser para todos, ser para poucos, ser sofisticado e ao mesmo tempo passar o que eu preciso passar. Então, o meu trabalho como drag, você usou a palavra potência, eu acho, meu encontro, ele está especialmente ligado com a minha capacidade de peneirar. Como que eu tiro o bagaço do suco e como que eu ainda sirvo o suco para as pessoas? E como que eu faço isso de uma forma que seja palatável, acessível, divertida, mas que incomode, que tire do lugar, que desnorteie. Ou como Tom Zé cantaria, que explique para confundir, confunda para explicar. Eu pensei exatamente nessa frase agora, nesse trecho do Tom Zé. Aspas. Movimentos explicitamente reacionários existem, mas não exercem geralmente muita influência. Homens se mobilizando enquanto homens para lutar contra mulheres tendem a ser vistos como doentios ou fanáticos. Muito mais relevantes para a defesa das desigualdades de gênero são os movimentos e as instituições em que os interesses dos homens são indiretamente promovidos, entre eles as igrejas, organizações étnicas, partidos conservadores e movimentos nacionalistas. Um caso particularmente importante de política de gênero indireta é o neoliberalismo, a ideologia econômica dominante hoje em dia. O neoliberalismo é, em princípio, neutro em relação a gênero. O indivíduo não tem gênero e o mercado oferece vantagens ao empreendedor mais esperto, não a homens ou mulheres em si. Mas o neoliberalismo não luta pela justiça social em relação a gênero. O neoliberalismo pode funcionar como um tipo de política de masculinidade em grande medida por causa do papel poderoso do Estado na ordem do gênero. O Estado constitui relações de gênero de muitas maneiras e todas as suas políticas de gênero afetam homens. Muitas políticas convencionais, por exemplo, questões de segurança e de economia, lidam substancialmente com homens ou servem aos interesses dos homens, sem que esse fato seja reconhecido. Gênero em termos reais, de Raewyn Connell. Dá vontade de colar as páginas em casa, né? Esse livro foi indicado pelo Rafa Rios, do Ressignificando Masculinidades, que participou da 5ª live aqui do Alma Masculina. Foi escrito por uma socióloga, professora emérita da Universidade de Sydney, na Austrália, renomada pesquisadora nos campos de estudos de gênero, sexualidade, mulher trans, e que revela muito de coisas que estão sendo ditas há um bom tempo e a gente ainda não aprendeu, né, Guilherme?
Vale contar também para as pessoas que a Raewyn, ela se assumiu, né, ou ela dá cabo da sua transição já numa fase madura da vida dela, né? Durante muito tempo, teve como parceira, foi casada com uma das feministas e militantes feministas mais importantes da Austrália. Muito do trabalho da Raewyn, eu tenho certeza que vem dessa aproximação e dessa relação e desse estudo criterioso, cuidadoso, dessa vivência do feminismo. Sempre gosto de bater nesse ponto que, para que a gente fale sobre gênero, a gente sempre deve abordar essas questões de uma perspectiva feminista, de uma perspectiva, e ainda melhor se for transfeminista. Tem uma autora muito famosa, muito célebre, chamada Gayle Rubin, e nos anos 70 ela vai fazer 2 artigos compilados, viraram um livro chamado Políticas do Sexo. Nesse primeiro artigo dela, Tráfico de Mulheres, a Gayle Rubin é acreditada por ter estabelecido o sistema sexo-gênero. Então, antes da Gayle Rubin, a gente praticamente não falava sobre esse sistema. E a Gayle Rubin, a gente identifica ela como uma das lançadoras dessa pedra fundamental. E nesse artigo, a Gayle Rubin vai trazer pensadores fundamentais do Ocidente, então o Marx, o Engels, o Lévi-Strauss e o Freud, e vai problematizar o entendimento que eles têm de mundo através de uma perspectiva feminista. E deu no que deu, né? Ela conseguiu fazer um corte na episteme que, a partir dela, você analisa a coisa de uma forma completamente nova. Ela é uma das pesquisadoras do mundo que conseguiu mostrar para as pessoas que é muito importante olhar para o mesmo objeto, só que por outra perspectiva. Conseguir captar o movimento real do objeto por todas as perspectivas possíveis. Acho super interessante no trabalho da Conan, nesse livro, como ela escancara uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, de que todas as estruturas, ou essas estruturas patriarcais, e que vão se reinventando através de diversas maneiras, o capitalismo se reinventando de diversas maneiras, tem base em instituições homoparticipativas, né, como ela cita nesse trecho, né? Exército, a igreja, o igreja, exército, política. É muito interessante isso. Você já sofreu algum tipo de preconceito, Guilherme, e na vida íntima, no início da sua carreira como drag, ou mesmo publicamente? Bom, preconceitos, né? Como escapar deles, né? Eu sofri inúmeros, vários. Estou pensando aqui, se você quer um exemplo, talvez em qual que eu possa contar infinitos. Eu acho que ao invés de pensar no exemplo, pensa na maneira como você conseguiu lidar com ele. Ele traz mais do que a situação em si, ele revela uma sensação que às vezes pode virar uma marca na pessoa, que vai se repetindo, né? E reconfigurando toda a sua subjetividade, a sua espontaneidade. Ótimo. Recentemente rodou nas redes sociais um post, que era um post que falava assim: nós, pessoas queer, passamos a maior parte das nossas vidas construindo um personagem, ou uma carapaça, ou um escudo, ou uma armadura que nos proteja quem nós realmente somos, que proteja quem nós realmente somos da sociedade que, se descobrir quem nós realmente somos, nos destruirá. A grande questão da pessoa queer, depois de adulta, é descobrir aonde ela está por debaixo de toda essa carapaça. Eu lembro que quando eu li esse post pela primeira vez, eu tive vontade de chorar. E eu lembro até como professora, assim, de ver crianças e perceber que essas crianças, elas estavam disfarçando quem elas eram, para serem aceitas, para serem amadas. E todo mundo que está dentro da sigla LGBTQIA+, internaliza em algum momento da vida um sentimento de que não é bom bastante e de que não vai ser amado por ser quem é. E a partir desse ponto, a gente começa então a lutar para ser alguém que a gente acha que as pessoas querem que a gente seja. Isso dito, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive durante uma turnê.
né? Isso foi uma turnê internacional. Nessa turnê estávamos eu, Ícaro Kadoshi e Penélope Jean, que juntos apresentamos o programa. E nós estávamos em outro país, na América Latina, não vou dizer o país para evitar constrangimentos, e a gente foi recebido por uma equipe de TV, porque o nosso programa estava estreando nesse país, e a gente teria uma coletiva de imprensa, dando uma série de entrevistas, gravando vídeos, fazendo stories, entrevista, vídeo, stories, entrevista, live, tarará. E, às vezes, chegava até nós um repórter que falava português. E aí a gente começava a dar entrevista em português. E aí chegava um repórter que falava espanhol, e a gente começava a dar a entrevista em espanhol. E aí chegava um repórter que falava inglês, e a gente começava a dar entrevista em inglês. E as pessoas da equipe do estúdio começaram a ficar desesperadas, porque elas não conseguiam conceber que 3 drag queens, 3 viados, 3 homens vestidos de mulher, né? Porque achar que isso é uma drag é o cúmulo, é o fim da picada, mas eles não conseguiam conceber que a gente não era micos adestrados de circo. O Ícaro está fazendo drag queen há mais de... Eu tenho 29 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos, o Ícaro já estava fazendo drag. Então, e a Penélope também, né? A Penélope tem uns, acho que 10 anos de carreira, talvez mais, acho que mais. Então, nós somos 3 macacas velhas, assim. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente conversou muito sobre esse dia, nós 3, mas eu nunca falei isso que eu estou pensando agora. É que esse dia, ele deixa muito exposto uma característica que está comigo desde sempre, que é, eu não saio de casa sem estar 7 vezes preparado para o que possa acontecer. Porque a mediocridade não é um privilégio de quem é diferente. Assim como uma pessoa preta guarda nota fiscal de tudo que ela comprou, porque ela sabe que a qualquer momento ela pode ser revistada pelo segurança da loja, a qualquer momento ela pode ser parada pela polícia. Assim como a pessoa negra desenvolve uma série de mecanismos para poder estar viva, a pessoa LGBT faz o mesmo. E nós, enquanto LGBTs, enquanto drag queens, enquanto estrangeiros, enquanto no mercado do entretenimento, da televisão, cada vez mais você vai precisando estar 7 vezes mais pronto do que todo mundo que está à sua volta, porque os ataques vêm de todos os lados, né? Então, quando você me pergunta sobre preconceitos e posturas, esse episódio na minha vida, essa passagem, esse acontecimento, ele deixa muito enunciado o fato de que eu me transformei numa pessoa que tem plena consciência de que se eu for alguma coisa próximo do medíocre, eu serei apagado da face da terra. E eu queria também entender como é que você percebe essa cultura de ódio e do cancelamento que afeta a comunidade LGBTQIA+. Eu sempre esqueço alguma letra. Acho que você falou todas. Eu não vejo a hora da gente chamar as pessoas de normativos e desnormatizadores. Eu acho que seria muito melhor. Seríamos todos infinitamente mais contemplados. Fala um pouco sobre essa cultura de cancelamento, essa cultura de ódio, porque às vezes parece uma incongruência, um absurdo, um paradoxo, uma parcela que é considerada minoria, como a comunidade LGBTQIA+, reproduzir esse sistema de opressão. Como é que você percebe isso? Você já sentiu isso no seu trabalho? Não, eu nunca fui vítima da cultura do cancelamento, mas eu ainda não tenho um ponto de vista definido ou delimitado. Eu carrego comigo um ponto de vista, é que o cancelamento é muito perigoso, né? Sim. É uma forma de violência, né? Eu não sei se eu vou por aí. Eu vou mais pela questão de que a cultura do cancelamento, ela é uma cultura emburrecedora. Cancelar uma coisa, ou de certa forma criar um impeditivo para que algo seja debatido, discutido, justificado, explicado, é uma postura simplista perante o mundo, né? No mundo, a gente não pode cancelar pessoas. O nome disso chama apagamento, o nome disso chama genocídio, o nome disso chama pena de morte, né? Cancelar alguém não existe, não é uma opção dada. A cultura do cancelamento, ela é uma cultura de esvaziamento da capacidade discursiva. Infinitamente melhor do que cancelar alguém é conseguir fazer a apreensão,
a apreensão filosófica, a apreensão daquele objeto, a análise e a superação. Então, por exemplo, não adianta cancelar a Pugliese, porque se ela for cancelada, a gente abre um vácuo discursivo para que daqui a 6 meses uma nova Pugliese apareça. Então, a gente precisa apreender o efeito, o que significa Pugliese, entender de onde ela vem, por que ela se estabelece e como ela faz sucesso, quais são as fraquezas sociais que estão delimitadas pelo surgimento dessa personalidade, dessa celebridade, desse influencer, por que ele é consumido, por que ele vira um produto de sucesso e por que o erro dela, a falha dela, precisa, o que ela tem para nos ensinar, o que ela precisa ser debatida. Porque apenas cancelá-la abre espaço para que ela se instaure aqui outra vez. Eu acho que a cultura do cancelamento, e aí aqui eu estou pensando no Adorno, ela está intimamente ligada com a ascensão, o revival dessas coisas que a gente já deveria ter acabado, né? Tipo, o nazifascismo. O Adorno fala num ensaio dele de 66, eu acho, chamado Educação depois de Auschwitz. E o Adorno fala que a função da educação é impedir que Auschwitz aconteça outra vez. Isso não acontece através do cancelamento. Isso acontece através de uma extenuante discussão. Então você precisa fazer com que se torne senso comum, se torne um ponto de comunhão entre os seres humanos. E a gente não conseguiu fazer isso. A gente está nos anos 20 do século 21 e a gente está, de certa forma, flertando com os anos 20 do século 20. Passaram-se 100 anos e a gente conseguiu poucos avanços no que diz respeito à capacidade de inteligibilidade da população. E o quanto que, às vezes, as pessoas usam como referência a ideia de que, não, o mundo é assim, é cíclico. É cíclico porque a gente não vai na estrutura dos problemas e encara, por mais doído que seja para aquela geração que está vivendo aquilo, né? Exato. Como é que você faz para manter essa saúde mental, lidando com tanta inconformidade diante da realidade? Eu estou te falando porque você tem uma calma e uma elaboração tão didática, pedagógica, que não é arrogante, que você vê que realmente você está engajado como um bom ator e um bom artista, que é com a escuta daquilo que você está falando e daquilo que você está sendo demandado de reflexão ou de questionamento. Você faz terapia, você se apoia nos amigos, nos seus livros, nas artes. Como é que você lida com isso? Então, de novo, obrigado pelos elogios. A primeira coisa que passou na minha cabeça quando você estava falando sobre saúde mental era perguntar: que saúde mental? Porque a gente está vivendo tempos muito difíceis. Quinta-feira passada, eu cancelei meu dia. Eu acordei cedo, eu ia dar uma entrevista para uma rede de TV, eu ia gravar o programa, eu ia participar de, acho que um debate mais para o fim do dia, e eu cancelei tudo. Eu estava terminando de me maquiar e eu fiquei sabendo do menino Miguel, do assassinato de uma criança de 5 anos de idade, porque a patroa fazer a unha era mais importante do que ele estar vivo. E quando eu li essa notícia, tudo que havia dentro de mim quebrou, assim, desmoronou. Eu não estava mais vivo naquele momento, eu morri. Eu cancelei tudo que eu tinha para fazer, tomei banho, tirei toda a maquiagem, deitei e dormi até a sexta-feira. Não conseguia mais fazer parte daquele mundo, precisava me isolar. Aí chega a sexta-feira e me mostra que tem mais gente revoltada, que tem mais gente quebrada, tem mais gente destruída. E eu vou me organizando nessa desesperança, assim. Eu vou pensando que eu não tô sozinho, que eu não tô tão louco. Que não foi só em mim que doeu. Que não foi só o meu dia que acabou. Fico pensando que, então, essa humanidade que eu consigo reconhecer em mim está nos outros também.
Então eu tenho que eu tenho que continuar. Então eu tenho que estar aqui mais um dia. Então eu tenho que propor mais uma reflexão. Então eu tenho que, porque eu estou lutando. E enquanto eu estiver vivo, eu estarei lutando para que a gente esteja em outro lugar, como grupo, como sociedade, como cultura. Mas eu cuido da minha saúde mental através de terapia. Eu faço terapia lacaniana com uma terapeuta fantástica, pessoa, enfim, né? Acho que todo mundo adora essa terapeuta. Mas a minha é fantástica, a Ana Lu. Eu tenho também na leitura um certo método de isolamento, né? Ler um livro é se isolar da realidade, em algum ponto. Porque ele exige silêncio, ele exige concentração, ele exige disciplina. E eu lembro, assim, de vezes que eu estava angustiado, nervoso, triste, e eu abria ali o livro e era como uma droga opioide, que se colocava ali e apagava e abafava uma dor. Eu sempre conto também com pessoas em quem eu reconheço grande humanidade para me manterem forte. Eu encontro os meus refúgios dentro das artes, dentro das ciências, né, das humanidades, e é daí que eu acho que eu tiro um pouco de força, assim, mas eu tô cansado, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre saúde mental agora, assim. Primeiro, te pedir desculpa pelo termo saúde mental, foi a analogia que eu criei para tentar se manter de pé diante dessa overdose de notícias, não só em relação ao cenário político partidário, a todas as questões que nosso país está passando, mas do mundo, e te dizer que você tem aqui um novo apoio, né, não só em mim, como na equipe do Masculina, porque também é um projeto pautado pela inconformidade, mas também por muito afeto e amor, porque para mim o amor sem inconformidade não gera revolução. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Existe uma diferença muito grande na abordagem entre um casal homoafetivo e um heteronormativo? Para mim não. Eu acho que não existe. Existe, por exemplo, algum tipo de adaptação de ferramentas para as práticas sexuais mais específicas. Então, para o sexo anal, por exemplo, quando é um casal de gays que gostam ou praticam sexo anal, porque nem todo casal de gays pratica sexo anal, como a população acha que sim. Ou alguma coisa mais específica de toque na relação entre lésbicas, por exemplo. Mas o trabalho em si é o mesmo, né? E são as mesmas queixas, né? Uma que não quer transar, o outro que não quer transar e tal. Negociar o desejo numa relação de compromisso de média a longa duração não é fácil. A gente ouve falar em monogamia, em poliamor, em um monte de conceitos que antes a gente não tinha isso tão público. Uhum. Como é que você está sentindo essa administração? Eu acho o seguinte, eu acho que a vida não é justa. Tá? A gente, como espécie, juntou e desenvolveu a capacidade de amor e apego, o bicho pegou. Enquanto a gente está lidando com desejo sexual, atração, início de relação, a gente não tem, ninguém tem problema. Ou temos poucos problemas. Tem problemas para paixão ali. Acabou. O outro pode até ser ruim na cama, mas se tem uma química, a coisa vai. Vai e você sai fora muito do seu ritmo natural. Porque você está movido por apaixonamento. Então, nunca se transa tanto. Quando você vai desenvolvendo o amor e o apego, entram outras coisas afetivas, de convivência, de relacionamento. E o desejo, muitas vezes, ele é abafado pela convivência, pelo amor, pelo cuidado. E o desejo, às vezes, se esgota. Ou ele diminui muito. É aí que não é tão justo. Né? Nesse sentido, a espécie humana a gente ainda está tentando resolver esse troço. Então chegou um momento e falou, não, vamos ser monogâmicos todo mundo. Século XIX, beleza, vamos ser monogâmicos. Fudeu, não deu certo. 70% de infidelidade conjugal para homens, 50% de fidelidade conjugal para mulheres, divórcio, não deu certo. Então agora as pessoas estão falando assim, bom, o que vai dar certo então? Vamos manter poliamor. Poliamor é uma tentativa de eu poder viver com você o amor e o apego,
mas também amar outra pessoa, porque assim a minha personalidade é. Eu quero ficar livre para ter outras experiências e ter outros afetos, mas eu quero manter você. Então, desde que a gente desenvolveu o apego, o bicho pegou total. A gente desenvolveu o apego, Ana? Eu acho que existem duas teorias principais. Uma que a gente desenvolveu o apego a partir das necessidades fisiológicas fundamentais, então, amamentação e tudo. Então, eu começo a desenvolver o apego a partir desta necessidade. E uma outra teoria de que o apego é anterior à própria necessidade fisiológica. Que o ser humano nasce com a capacidade e necessidade de apego. De conexão, de ser comunitário, exatamente. de estar em relação. Isso, de estar em relação. Antes mesmo de precisar sobreviver com alimentação e etc, etc. Então, a gente tem que lidar com o desejo, não é fácil. Primeiro porque o desejo ele não se esgota na relação romântica. Ou não se esgota para todo mundo. Para aquela pessoa específica. Ainda que a gente vive numa sociedade onde as pessoas hoje são muito mais livres sexualmente. Então, isso também te chama atenção. Antigamente, a minha avó conhecia o meu avô, o padre e os vizinhos, no máximo. A minha mãe já conheceu mais gente. Eu, então, né? Então, é assim, as possibilidades atrativas são muito grandes. A cultura também... colocou a sexualidade num nível extremamente importante. Antes, a satisfazer sexualmente não era de grande importância. A gente colocou o sexo num lugar nas relações de muita importância. Então, o parceiro precisa ser muito... Só que o parceiro não precisa ser só bom de cama. Ele precisa ser amigo. Precisa dividir as coisas comigo, precisa ser bom pai, precisa ser boa mãe. E aí eu acho também que as pessoas muitas vezes se perdem um pouco. Então eu acho bom a gente falar sobre, eu acho bom a gente discutir a monogamia, a gente vai ser monogâmico ou não vai. Já atendi trisais de poliamor com suas questões. Nós, seres humanos, somos difíceis, somos complexos. Porque a gente parte de uma cultura, né? Pois nós somos complexos. Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. Vale ressaltar que essa conversa foi gravada antes da pandemia e que eu tenho certeza que muito desses desejos e dessas formas de relação estão sendo repensadas e aprofundadas e a gente já tem muita coisa sendo produzida, mas ainda é muito cedo também para entender o que vai acontecer com tudo isso daqui para frente. Tem um vídeo que está no canal do Tempero Drag, que é o Medo de Estar Perdendo, que fala um pouco desse FOMO, né? Fear of Missing Out. Você mesmo jovem, você demonstra muita segurança e influência, né? Assim, com muitas referências e informação. Como é que você filtra essas possibilidades e desejos e como é que você administra seu tempo? Tudo que eu posso dizer sobre isso é que o meu ensino está orientado pela pesquisa. Eu não falo de alguma coisa sem ter pesquisado a coisa sobre a qual eu vou falar. Desde que o canal se propõe como canal, eu não tô ali para dar opinião, não sou um opinador, né? A Mari G, minha grandíssima amiga, uma vez ela me deu uma bronca de meia hora, assim, mas a Mari me disse que eu dificilmente falo sobre o que eu acho, e aí eu respondi para ela, miga, eu tô cagando pro que eu acho ou eu penso, eu sou nada, né? A gente tá aqui para articular, eu penso dessa forma, a gente tá aqui para articular ideias, o que eu acho, isso é desimportante. Fora do mar. Você já se sentiu inadequado dentro de um sistema? Você já se sentiu fora do mar? Eu tenho uns quadros aqui na minha parede, mas um dos quadros que tem na minha sala é um peixe gigantesco destruindo uma cidade. Ele está andando pela cidade, destruindo ela. E esse quadro está aqui porque desde que eu me entendo por gente, eu sou um peixe fora d'água. Eu nunca me encaixei em lugar nenhum, nunca me encaixei em grupo nenhum, eu nunca me encaixei em caixinha nenhuma. Ao mesmo tempo também que eu nunca tive dificuldade em estar nelas, mas eu sempre estive nelas sabendo que não era muito a minha. Então, eu sempre me senti um peixe fora d'água. Cá entre nós,
O que você faria para termos encontros mais viáveis, ainda que à distância, para todo mundo hoje? Paulo Freire, nas escolas, desde criancinha. Né? Não vai ter encontro mais viável enquanto as pessoas não souberem quem elas são e para que elas estão aqui. Escuta aqui. Eu queria te pedir dicas. Eu sei que ao longo de toda essa conversa você trouxe 1000 referências, como não poderia deixar de ser diferente, mas eu queria dicas de livros, filmes, documentários, artigos. Eu acho que eu gostaria que as pessoas acessassem o Instagram da Imovision, porque eles vão disponibilizar um link para todos os seguidores assistirem I'm Not Your Negro. Eu acho que é fundamental para o momento que a gente está vivendo. Eu queria indicar o vídeo Masculinidade Tóxica ou Frágil, do dia 23 de abril de 2019, do Tempero Drag, e também o vídeo Gênero e Natureza, que explica como o gênero é um processo de socialização. E também queria indicar o vídeo Mulheres Foda, o número 11, sobre a Marsha P. Johnson, e também o documentário A Morte e a Vida, de Marsha P. Johnson, que é um documentário do David France, de 2017. Esse diretor foi indicado ao Oscar, e ele faz um tributo a ela, que é uma mulher trans, negra, uma figura central na luta pelos direitos LGBTQIA. Naquela época não tinha tantas, mas todos eles já estavam contidos ali nos Estados Unidos. E por meio de entrevistas e uma riquíssima pesquisa de imagens, ele acompanha a amiga da Marsha, a Vitória Cruz, que é uma transgênero ativista, na tentativa de reabrir a investigação 25 anos depois da morte dela. Muito impressionante como um assassinato pode ser tido como um suicídio de uma figura que incomodava tanto o poder e o poder policial em específico. Assim que a gente terminar, eu vou preparar meu jantar, e enquanto eu janto, eu vou assistir um documentário chamado Happy Birthday, Marsha, que é um curta. Ele tem 30 e poucos minutos. Ele foi produzido por uma amiga da Marsha, uma mulher trans negra. É muito importante duas coisas, né? Primeiro, é muito importante olhar para essa história e falar, e no Brasil, né? Por exemplo, quem assistiu A Vida e a Morte da Marsha P. Johnson, que é um documentário que tem lá no Netflix, e não assistiu Divinas Divas, da Leandra Leal, se eu te encontrar na rua, eu vou quebrar seus dentes. Maravilhosa dica. Porque que história é essa de subalternização colonial, cultural? Então, é muito importante olhar para essas referências que vêm de fora, mas articular, elas só servem para alguma coisa se elas forem articuladas com as realidades daqui de dentro. A Marsha P. Johnson, ela foi adotada, né, dentro do mito fundador de Stonewall, porque Stonewall não é a primeira revolta por direitos gays nos Estados Unidos, mas dentro do mito fundador de Stonewall, ela foi adotada como o espírito da revolução, e várias outras pessoas estavam lá. Por exemplo, a história fez o apagamento da Stormé de la Verrie. Era uma lésbica que se vestia como homem, né, que fazia uma espécie de drag king. Ela foi uma das primeiras pessoas que peitou a polícia. A Marsha chegou na Stonewall quando a revolta já estava acontecendo há umas 2 horas, assim. Aí tem várias histórias, né? Ela chegou, ela tacou um copo de shot na vidraça do bar, quebrou a vidraça do bar. No dia seguinte, ela subiu num poste para tacar tijolo em carro da polícia. Mas a Stormé de la Verrie, que era uma sapatão foda, foi apagada, né? Pouquíssimas pessoas sabem dela. Você abre a Wikipedia, escreve Stormé de la Verrie, é um artigo de 10 linhas. Você escreve Marsha P. Johnson, tem 20 páginas. Toda a história trabalha com ocultamentos e apagamentos, né? Bom, o Walter Benjamin, ele fala que a função do historiador, no livro dele, no escrito dele famoso, Tese sobre a História, ele fala que o historiador precisa escovar a história a contrapelo, né? Para ver o que pula dali. É super importante a gente saber que o mito fundador dos nossos direitos é uma mulher trans negra, drag queen, e que depois ia ser soropositiva. A bota que chuta
essa história é dessa pessoa, mas é super importante também que a gente saiba que existem outras personalidades super importantes. E aí, nesse documentário, a parte que eu mais me emocionei, mais gostei de assistir, é quando a Silvia Rivera, que era a melhor amiga da Marcia, é proibida de falar numa marcha LGBT, porque o movimento que tinha sido iniciado por essas personalidades, né, essa travesti e esse drag king, depois ele vai ser higienizado por pessoas que acham que as vozes dessas pessoas não são bem-vindas no movimento. Para mim também é uma das cenas mais marcantes do documentário, ela na Washington Square, tomando o microfone, uma retomada de território, né? E ela foi vaiada e tudo, né? Exato. E eu queria indicar, estou meio constrangido de fazer essa indicação tendo você como convidado, mas eu acho, para quem não conhece nada sobre cultura drag, enfim, e que pode ter um tempo a mais aí nesse período de pandemia, vai lá na Netflix visitar um pouco do reality show RuPaul's Drag Race, que mesmo sendo um programa de competição artística, ele trouxe visibilidade para essa arte. E falar para as pessoas que, antes de se tornar um enlatado da indústria de cultura, as temporadas 1, 2 e 3 falam muitas coisas que a gente precisa ouvir. Então, olhar para esse programa lá no iniciozinho dele, quando não tinha patrocínio, quando ele era feito num galpão, quando as câmeras eram horrorosas, olhar para esse programa lá no início é ter as informações que a gente precisa sobre a cultura antes da cultura ter se transformado numa mercadoria. E no canal da Dakota Monteiro tem um episódio com a Rita Von Hunt e a Dakota comentando um pouco sobre uma visão mais aprofundada sobre esse show, que ganhou vários Emmys, e que é muito interessante perceber a perspectiva de quem vive essa cena sobre esse programa tão popular, né? Como é que faz para te achar nas redes, divulgar curso, quer dar alguma receita? Eu só uso o Instagram, que é @Rita_Von_Hunt. Eu tenho também o canal do YouTube, que é o Tempero Drag. E uma receita se você bater num processador de alimento, acho que no liquidificador também dá, banana com leite de coco e congelar, você faz sorvete cremoso, sorvete de bola, tá? Você nunca mais precisa explorar uma vaquinha. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Alma Masculina? 2 pessoas, pode? Deve. Eu vou indicar 2 grandes homens maravilhosos que eu conheço, chamados Túlio Custódio. Túlio é um antropólogo brasileiro, agora ele é um doutor, né? Na época que eu o conheci, ele era um mestre, eu fui aluno dele algumas vezes, já trabalhei com ele, já fizemos uma análise do Bacurau para o podcast do Mamilos. Enfim, o Túlio é uma das pessoas mais encantadoras e geniais que eu conheci na minha vida, e o Túlio tem um livro muito, muito bom, que ele participou, chamado Debates Contemporâneos sobre a Masculinidade Negra. Sobre masculinidades negras. Eu falei desse livro na minha última coluna aqui no blog do Masculina. Ele faz um dos artigos. É organizado pelo Henrique Restier e o Rolf Malungo de Souza. É incrível esse livro. Professor Rolf Malungo, autor Exato. do Falomaquia. Exato. Eu deixo recomendado esse homem e o Jones Manuel, que é um amigo querido, um intelectual importantíssimo, um militante importantíssimo e uma pessoa séria, comprometida, engajada. Assim como o Túlio, ele também é uma inspiração. Querido, eu te agradeço por toda a paciência, disponibilidade, interesse em participar desse espaço. A gente está apenas engatinhando no formato, a gente está revendo cada vez mais a forma de levar esse diálogo da forma mais aberta possível para encontros mais viáveis para todo mundo. Eu gosto de repetir sempre essa frase no início de cada episódio para a gente não se esquecer
do porquê a gente tem esse espaço. Queria agradecer sua sinceridade. Fiquei emocionado em vários momentos e eu acho que é um alívio perceber que no meio de tudo isso, eu acredito que a gente é a maioria, sabe assim? Eu também. E a gente precisa se multiplicar e se reconhecer e se achar nos momentos em que a gente precisar. Eu nunca deixo de acreditar que pessoas boas são a maioria. Sou eu que agradeço, de verdade. Foi um prazer estar aqui. Espero que as pessoas que tenham acompanhado esse bate-papo saiam daqui diferentes do que entraram. Visite o nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí, www.concultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe o Almasculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E no Facebook, /Almasculina, no Twitter e no Instagram, @Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Guilherme Terreri, a drag Rita Von Hunt e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer Mari G e toda a equipe do canal Tempero Drag, Fernanda Ribeiro, Roberto Vogel e Soraya Azevedo. E mandar um abraço para todas as pessoas que pediram tanto que a Rita viesse ao Almasculina. Obrigado pelas mensagens e continuem sugerindo novos convidados. Bom, nosso episódio fica por aqui e é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01 no Instagram, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.